Olá, seja muito bem-vinda ao nosso Momento CEO, o nosso bate-papo sobre tudo que pode te ajudar a ganhar dinheiro vendendo seu artesanato para o cliente que realmente quer comprar. Eu sou Patrícia, eu sou artesã assim como você e há 7 anos eu vivo exclusivamente da venda do meu artesanato. Vamos esperar o pessoal chegar e a gente já começa o nosso bate-papo de hoje. Hoje mais uma conversa, mais um bate-papo sobre mentalidade empreendedora. Dá um tempinho, boa tarde, meninas. Boa tarde, Dê. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos esperar o pessoal chegar e a gente já começa a nossa conversa. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Wanda. Tudo bem? É Luzi Wanda ou é Wanda? E o Luzi faz parte do sobrenome. Laiara, boa tarde. Bebê e Crochê, boa tarde. Eu fico tentando, às vezes, nos arrobinhas de vocês ali, achar o nominho de vocês no nome, porque é estranho chamar pelo nome da marca. Tipo, a Bebê e Crochê, eu chamo ela de Bebê e Crochê, porque não tem o nomezinho ali no meio. Mas aí aqui é a Gomes Laiara da Silva, eu imagino que o nome dela seja Laiara. Oi, Alice, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindas todas vocês. Ah, Bebê e Crochê chama Shirley. Talvez eu me esqueça amanhã, viu, Shirley? Mas geralmente eu me lembro. Geralmente eu lembro, sim, dos nomes. Aí eu vou chamando. Quando vem toda vez na live assim, e eu vou vendo sempre, aí eu já associo. Às vezes eu troco alhos com bugalhos aqui, mas aí vocês me sacodem aí que eu lembro. Boa tarde. Vamos chegando. O que a gente vai conversar hoje? Hoje é a nossa penúltima live de aquecimento para o projeto Artesã CEO, né, meninas? Penúltima. Amanhã é a nossa última live de aquecimento. Espero que vocês estejam gostando, espero que esteja sendo proveitoso para vocês. E hoje a gente vai amarrar algumas ideias aqui. Por quê? Porque na live de hoje a gente vai conversar sobre coragem. E vocês vão perceber que a gente vai conseguir amarrar todos os outros temas que a gente falou nessas 2 semanas. E aí a gente vai fechar uma linha de raciocínio sobre mentalidade empreendedora. Eu até pensei aqui umas coisinhas, depois eu vou conversar com o pessoal da minha equipe para ver, porque eu acho que essas lives talvez elas possam entrar dentro do meu curso. Acho que é interessante a gente ter uma partezinha lá, um módulozinho de mentalidade. E essas lives foram bem proveitosas nesse sentido. Então, assistam, estejam aqui. Quem quiser ver de novo, veja, porque talvez elas sumam daqui para ficarem exclusivas só para o pessoal lá do curso. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir nossa ideia aqui. Então, essa live aqui, como eu já falei para vocês, ela faz parte de uma série de conteúdos que tem o objetivo de preparar vocês para o projeto Artesã CEO, que é a virada de chave para você ganhar muito dinheiro vendendo o seu artesanato para o cliente certo que realmente quer comprar. Então, na semana que vem, é a semana que vai do dia 16 ao dia 20 de janeiro, eu vou te dar 3 aulões com temas que vão realmente trazer mais clareza para você iniciar esse 2023 com o pezão direito, para voar esse ano. Para que esse ano seja um ano de muito sucesso na sua vida profissional. O link para inscrição já está disponível lá na bio. Então, saindo dessa live, quem ainda não se inscreveu, é só clicar no link que está lá na bio e seguir as instruções direitinho para poder garantir sua vaga. O evento vai ser 100% gratuito, vai ser 100% online e vai ter um monte de sacadas que já no evento podem fazer a diferença para você. Então, não deixem de fazer
as suas inscrições. E não se esqueçam, quando fizerem as inscrições, vocês vão receber uma pesquisa, respondam essa pesquisa, porque ali tem coisas importantes ali que a gente quer saber sobre você, exatamente para personalizar o perfil para te atender cada vez melhor, para a gente conseguir ajudar vocês cada vez mais no empreendimento de vocês aí, no negócio artesanal de vocês, tá bom? Então vamos lá, deixa eu dar uma boa tarde pro pessoal que chegou aqui. Oi Lu, boa tarde. Oi Ivete. Icartes, boa tarde. Boa tarde, Arte com Amor. Boa tarde, seja um copywriter. Boa tarde, Pedro Paulo. Boa tarde, Bebê Crochê, já vi. Galera, o Pedro Paulo está perguntando se a gente está no YouTube. Não, eu não estou ao vivo no YouTube agora. Essa live, ela vai para o YouTube depois. Depois quando ela vier gravada aqui para o Instagram, a gente transfere ela do Instagram lá para o YouTube também. Tem o canal lá no YouTube. Quem não conhece ainda o canal, quiser se inscrever, canal Patrícia Fatoreto. Então procurem lá no YouTube que todas as lives aqui do Instagram, elas estão subindo para o YouTube na sequência, tá bom? Então bora lá, vamos embora para o conteúdo. O que é coragem? Hoje a gente está falando sobre coragem. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo e da intimidação. Essa definição é uma definição nem é de dicionário, é uma definição meio filosófica. Mas é exatamente isso. Quem deu essa definição para mim foi a Wikipedia. Lá na Wikipedia que eu peguei essa definição. Ela é um pouco mais filosófica, ela está um pouco relacionada ali com Aristóteles, eles chegam a desenvolver alguma coisa nesse sentido ali. Eu achei que, comparado com a definição do dicionário, tinha mais a ver com o nosso momento, com o que a gente precisa, do que a definição do dicionário, tá? Então, por isso que eu trouxe essa definição para vocês. Então, a coragem, ela é a capacidade de agir apesar do medo e da intimidação. E aí, lá na própria Wikipedia, eles vão reforçar isso daí. Eles vão falar para você o seguinte: a coragem, ela não significa ausência do medo. Não quer dizer que você não está com medo, não quer dizer que você não tem medo. Quer dizer que mesmo com medo, você age. A sua ação, ela acontece de qualquer forma, com medo ou sem medo. Ou seja, o grito de guerra da pessoa corajosa é: tá com medo? Vai com medo mesmo. Esse é o grito de guerra da pessoa corajosa. Inclusive, nas lives anteriores, na live do medo e outras lives que a gente fez aqui, teve até gente que falou exatamente essa frase aqui nos comentários. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. Essa aí é a frase do corajoso, da pessoa corajosa. Qual que é a origem da palavra coragem? A origem da palavra coragem é lá do latim, é uma palavra que vem do latim e significa coração. Aí lembra que agora, tenho quase certeza que vocês todos assistiram, porque é um clássico dos clássicos aqui, o filme Mágico de Oz. Vocês lembram desse filme? O que acontecia lá no Mágico de Oz? A gente tinha o leão. O leão no Mágico de Oz era o leão covarde, era o leão que não tinha coragem. Ele estava sempre amedrontado, sempre recuado, porque ele não tinha coragem. E aí, quando no final do filme a Dorothy... Vou falar o final, porque todo mundo aqui acho que conhece a história, né? Acho que não é novidade para ninguém. Mas no final do filme, o que acontece? Quando eles encontram lá o Mágico de Oz, ele ganha um coração. Ele ganha um coração. E é exatamente a coragem, é o que significa a palavra coragem, que vem do latim. E por que eles deram esse nome para esse sentimento? Não tem nem como a gente definir, né? É uma coisa abstrata. Por quê? Porque lá atrás, quando foi nomeado esse sentimento, os romanos, eles acreditavam que a coragem, ela é um poder de ação. O que é poder de ação? É uma coisa que te faz agir. Como a gente falou, você vai agir além do medo. Então, de todo jeito, você vai agir. É como se fosse uma mola propulsora, um nitro, um combustível ali que você precisa para ir, apesar de qualquer coisa. E os romanos, eles diziam que essa coragem, ela é muito mais emocional, ou seja, ela vem muito mais do coração, é uma atitude que vem muito mais do coração do que da razão.
A pessoa corajosa, ela não fica pensando muito. Ela não fica matutando muito antes de ter uma atitude. Ela vai lá simplesmente faz. Ela mete os peitos, ela vai lá e faz. Tipo, o cara fala, eu vou pular de paraquedas. Eu vou pular de paraquedas. Beleza, ele pensou bastante antes de subir no avião. Só que uma vez que ele tá no avião e tá lá em cima, já com todo o equipamento, é muito difícil ele recuar. É muito difícil ele recuar. Alguns recuam, né? Mas o corajoso, depois que ele tá lá em cima naquela adrenalina toda, ele não vai chegar lá em cima no avião e ficar pensando, mas e se eu cair e me esborrachar? E se o paraquedas não abrir? E se isso não der certo? Ele não faz isso. Se ele fizer, ele recua. Aí ele perde a coragem. Agora, se ele tem coragem, ele vai, sem pensar. Ele simplesmente pula e seja o que Deus quiser. Essa é a atitude da pessoa corajosa. E lá atrás, na era medieval, a coragem, ela era considerada uma das grandes virtudes. Então, naquele tempo, eles consideravam 4 virtudes, 4 coisas que as pessoas tinham que ter, né? As virtudes. E uma delas era a coragem. Então, quais eram essas virtudes? Prudência, a prudência é a sabedoria, a justiça, a temperança e a fortaleza. E a fortaleza era a união da coragem com a força. É isso que define a fortaleza. Entenderam? Então, assim, olha a importância que tem esse tipo de sentimento ou atitude, que é a coragem. Era quase como um pilar do ser humano saudável ali no tempo medieval. Era uma virtude necessária. E qual que é o contrário da coragem? Então, voltando lá no filme do Mágico de Oz, que eu já até falei para vocês, o contrário da coragem vai ser a covardia. Então, o leão covarde, você tinha um leão covarde lá no Mágico de Oz, que depois ele ganha um coração e fica corajoso, e vira um corajoso. E ali no filme é muito interessante porque eles colocam o personagem como sendo o leão. Então, o leão, ele não tem motivo para ter medo. Ele é o rei da selva. Ele é o animal mais poderoso. Ele está lá no topo da cadeia alimentar. Então, ele não teria motivo para ter medo. Ele não teria motivo para ser covarde. Ele era para ser o mais corajoso de todos. Só que o medo consome ele e transforma um animal com tanto potencial, com tanta força, que é o leão, em uma criatura covarde. O filme, a simbologia do filme é exatamente essa, por isso que eles colocam o leão como sendo o personagem covarde, que é pra gente refletir mesmo sobre isso, que às vezes a gente tem um leão dentro da gente, né? Só que em vez de aproveitar esse potencial do leão, a gente se acovarda diante de algumas situações, né? E o que é essa covardia que eu tô falando aqui? Essa covardia é quando a pessoa se rende ao medo. Ela se rende ao medo. Então, voltando no exemplo que a gente deu aqui, do cara que tá lá no avião para pular de paraquedas, se chegar lá em cima e ele começar a pensar muito, ele começar a olhar muito para baixo e começar a pensar muito, existe uma tendência muito grande dele se acovardar, dele se render ao medo e voltar para trás, falar, não vou não, de jeito nenhum. Existe essa possibilidade. Então, essa pessoa, quando ela se rende ao medo e ela recua, ela acaba perdendo o ânimo para agir. Ela não vai ter mais essa força de ação que é a coragem. Estão entendendo? E a timidez, ela está nessa categoria. A timidez, ela é um estado de covardia. Só que agora eu quero abrir um super parênteses aqui com vocês para que vocês consigam captar o sentido que eu tô falando. Por quê? Porque existe um outro significado que é muito mais pejorativo para a palavra covardia. E não é desse significado que a gente está falando. Beleza? Existe um outro significado. A gente fala assim, fulano é covarde porque maltrata animal, fulano é covarde porque faz... Não é esse significado pejorativo que a gente está falando, tá bom? Nós estamos falando aqui simplesmente da covardia como oposto da coragem. Então, se você anda sem coragem por aí, não me interprete mal, tá? Não é desse significado que a gente está falando. Entenda essa covardia que eu tô falando aqui, como eu defini para vocês, que é um estado de rendição. É você recuar, não é necessariamente no sentido pejorativo da palavra. Vamos ver o que as meninas estão falando aqui. Boa tarde, meninas. Margaene, boa tarde. Cleusa.
Ana, pessoal que tá chegando, Jaqueline, arte com amor. Tenho tanto medo de fracassar e das críticas, mas tem momentos que vou sem olhar para nada e sigo, mas é difícil. Exatamente, tudo é construção, gente. E essa é uma parte importante da mentalidade que vocês têm que ter. Tudo é construção, nada acontece pro dia da noite, do dia para a noite. Praticamente em todas as lives eu falei isso com vocês, que nada é mágica. Não é um negócio assim, tipo, eu tô falando para vocês aqui hoje, vocês estão me ouvindo, e amanhã vocês vão praticar o que eu tô falando e já vão automaticamente ficar mais corajosos. Não é assim que funciona. É treino, é insistência, é resiliência, é você realmente querer transformar esse ponto da sua vida e correr atrás, e ir praticando todos os dias e vencendo os obstáculos todos os dias. Que é o que eu falei para vocês lá atrás, é quebrar em etapas, deixar menor. Porque quando fica menor, é mais fácil da gente combater os nossos monstros. Você pegar um monstrão de 7 cabeças e transformar em 7 monstrinhos, é muito mais fácil do que você querer enfrentar o maior. Estilo Nope. Eu tô com muito medo de fazer meus artesanatos e colocar no meu salão. Como assim? Você tá com medo de fazer os artesanatos e colocar no salão? Você tem um salão? Você tá com medo de expor lá? Menina, aqui onde mora é muito desanimador. Sai desse raio de ação, é o que eu proponho para vocês aqui sempre. A minha proposta para vocês aqui sempre é essa. Saiam desse raio de ação. Se onde você tá não tá dando certo, procurem outro lugar. Não é mudar de cidade, não é mudar de casa. É mudar a sua loja, é mudar o raio de ação. Então você vai sair, tirar o foco das pessoas da sua cidade, tirar o foco das pessoas que estão em volta de você e abrir, expandir o seu negócio para o Brasil. O que eu defendo aqui com vocês é venda online. Não deixe de fazer sua venda física, continue fazendo sua venda física tranquilamente, normalmente, mas bora para o online, gente. Nós estamos em 2023. Tá? Nós estamos em 2023, a internet não é discada mais, hoje é fibra ótica com velocidades absurdas, ou seja, a tecnologia está andando e a gente tem que acompanhar, a gente tem que abraçar essas oportunidades, tá? Então vamos para o online. Ela falou que morou 8 anos no Sul e super vendi, hoje vim para o Nordeste, achei que seria melhor e foi pior que imaginei. Vamos para o online, porque daí você vai vender para aquela galera do Sul que você vendia antes, entendeu? Então, bora lá. Aí, o que acontece? Nas minhas pesquisas aqui na internet, o que eu achei? Eu achei uma frase massa demais, que vai resumir esses opostos que eu acabei de passar para vocês, que são a coragem e a covardia. E que frase que é essa? Prestem bastante atenção. Posso até repetir depois se vocês quiserem. Covardia é medo consentido. Coragem é medo dominado. Pegaram? Olha o poder dessa frase, olha a força que essa frase tem. Vou repetir. Covardia é medo consentido, ou seja, você permite que o medo se instale. Você recua para o medo. Coragem é medo dominado. Você não permite que o medo se instale. Você avança para cima dele e vence esse medo. Olha que bacana essa frase, olha o poder dessa frase. Então essa frase vai ser mais uma frase motivadora para você colocar lá no seu muralzinho de inspirações. Depois, quem quiser anotar, se não conseguiu pegar agora, depois eu posso repetir para vocês, mas vejam a live gravada também, depois vai subir gravada no Instagram, vocês podem anotar e pôr lá no muralzinho de inspiração de vocês, junto com as outras frases que a gente foi falando essas semanas. Beleza? Quais são as características da pessoa corajosa? Então, a pessoa corajosa, ela tende a ir além das outras. Por quê? Porque cada desafio ou dificuldade que aparece, ela vai enfrentar com confiança e convicção. Quem estava aqui ontem na live da confiança? A pessoa corajosa, ela enfrenta o desafio e a dificuldade de peito aberto, porque ela é confiante, ela é segura, ela é convicta. Então, quem estava aqui ontem na live da confiança sabe do que eu estou falando. Quem não estava, depois procura, assiste a live de ontem também, que é muito importante. É o que eu falei para vocês. A de hoje está
meio que amarrando alguns temas que a gente já falou, beleza? A pessoa corajosa, ela acredita no resultado positivo e ela não tem medo se essa expectativa for frustrada, ou seja, se mesmo acreditando no resultado positivo, ela meter os peitos e chegar lá o resultado for negativo, o que ela faz? Ela vai baixar a cabeça? Não, ela vai recalcular a rota dela. Ela não vai permitir que o medo volte e se instale. Ela recalcula a rota e ela segue em frente, ela continua em frente. E daí, se esse desafio, se essa dificuldade, se esse medo surgir de novo na vida dela, ela já vai saber uma outra forma de agir, ela vai tentar uma outra arma nessa batalha. Se aquela ali não tiver dado certo, aquela que ela tentou nessa primeira vez. Vocês estão entendendo? Mas ela não recua, ela não volta. Só que tem uma coisinha importante. Nós, o que nós somos, gente? Seres humanos. Nós somos seres humanos. E o que acontece com a gente que é seres humanos? Que é ser humano? A gente sofre muita influência disso aqui, ó. Da nossa cachola, da nossa mente, do nosso psicológico. Por isso que a gente está falando aqui sobre mentalidade empreendedora. O que é a mentalidade empreendedora? É uma forma de pensar e de agir que vai te ajudar a conduzir o seu negócio, a empreender, a iniciar e conduzir, ou a quem já tem um negócio, a fortalecer e fazer esse negócio crescer. Então, é uma forma de pensar e uma forma de agir. A mentalidade empreendedora é como os empreendedores pensam, como os empreendedores agem no sentido de trazer resultados positivos para a empresa deles. Como que é? Então, essa é a mentalidade empreendedora. A gente está aqui conversando sobre isso para que você aperte alguns parafusinhos aí na sua mentalidade para começar a transformar essa mentalidade que você tem em uma mentalidade realmente empreendedora para ter o seu sucesso lá na frente. Entendeu? Por quê? Porque a gente sofre muita influência do nosso psicológico. Muito, muito, muito. Tanto nas nossas atitudes quanto nas nossas decisões. A gente é racional, muito racional. Então, tem a diferença lá, animais irracionais, animais racionais. Os seres humanos são animais racionais. E o racional, a gente já viu lá no comecinho, na hora que eu defini para vocês coragem, ele é quase que um obstáculo para a coragem, porque a coragem ela é emocional. Você não pode pensar muito para ter coragem. Depois lá nas dicas eu vou falar com vocês sobre isso. Então, por sermos muito racionais, a gente pondera cada situação que aparece na nossa frente com base em experiências anteriores. Então, aparece uma dificuldade, aparece uma situação para a gente faz quase que um resgate lá nos arquivinhos do nosso cérebro lá, de tudo que a gente já passou na vida, de tudo que já aconteceu com a gente, numa tentativa de buscar alguma coisa parecida com aquilo que está acontecendo, para a gente já ter uma solução pronta ali. E quando a gente não tem, a gente faz meio que um compilado do que já aconteceu na nossa vida. Então, as intensidades de medo e de coragem de cada pessoa, elas vão variar de pessoa para pessoa. Vai ter pessoa que é mais medrosa, vai ter pessoa que é mais corajosa. E como que isso é definido? Isso é definido por causa dessas vivências, dessas experiências. Então, dependendo do ambiente onde essa pessoa vive, dependendo do ambiente onde ela foi criada e da forma como ela foi criada, dependendo do tipo de educação que ela recebeu, dependendo do que ela acredita, das crenças dela, dependendo do círculo social das pessoas com as quais ela convive, tanto na família quanto no círculo de amizade, trabalho, etc., essas pessoas podem pender mais para um lado ou para o outro. É aqui que às vezes a gente dá aquela dica que fala assim, evita pessoas negativas, evita pessoas que te põem para baixo, evita pessoas, como que fala assim, pessoas negativas mesmo, no contexto negativo. Por que às vezes a gente dá essas dicas para vocês? Exatamente porque isso tem uma influência muito grande no nosso psicológico e pode afetar esse tipo de relação, se a gente é mais medroso ou se a gente é mais corajoso. Se você convive com pessoas corajosas, se você tem muitas pessoas que são corajosas em volta de você, a tendência de você começar a ser mais corajoso é maior. E o oposto também é verdadeiro. Então, vocês podem olhar, por exemplo, grupinhos. Vocês têm aqueles grupos de gente que faz esportes radicais, etc. Aquelas pessoas ali,
não só as que praticam, as que estão no grupo que praticam, mas muitas vezes as que estão no entorno também, alguns familiares que estão ali, estão vendo, tipo, o marido praticar, a esposa praticar, um filho, alguma coisa assim. Se você tá enturmado com aquela galera ali, existe uma tendência muito grande de você começar a pensar como eles, de você começar a ter a coragem que eles têm. Não só no esporte radical, usei como exemplo aqui porque é um exemplo bem óbvio, mas para tudo na vida. Você pode reparar no seu trabalho, lá no seu trabalho, se você trabalha fora, se você é CLT e tal, lá no seu trabalho, se tem uma rodinha de gente negativa, de gente que só reclama, de gente que nada tá bom, de gente que você fala bom dia, a pessoa fala assim, bom dia pra quem? Sabe, bom dia por quê? Aquele tipo de pessoa, se você começar a andar com esse povo, eu te dou 1 mês, 2 meses no máximo pra você estar igualzinha. Pra você estar reclamando igualzinha esse povo. Porque essa influência é muito grande, a gente se influencia demais. Agora, se você tá num outro grupinho, que é um grupinho de gente corajosa, de gente que é segura, é confiante, tem autoestima e etc e tal, a tendência de você também absorver esses comportamentos é bem maior. Por isso que a gente fala, ande com pessoas que trazem coisas boas para você, que ajudam você a crescer. Ah, mas não tem como, porque na minha família, meu marido é muito reclamão, como é que eu faço? Vou separar do meu marido? Não, você não precisa separar do seu marido. Mas você pode tentar canalizar, você pode tentar talvez influenciar ele com o seu positivo. Entendeu? Não se deixe contaminar com o negativo dessas pessoas. Tente fazer o oposto, tente influenciar essas pessoas com o seu positivo. E se de tudo não der, gente, dá aquela ignorada e vai buscar esses grupinhos que eu já dei dica para vocês aqui, se não é possível no pessoal, no virtual. Tentar se relacionar com pessoas que trazem coisas positivas para você. A Shirley falou aqui, Deus me livre, eu sou positiva sempre, com fé que vai melhorar sempre. Super, 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 super. Falou, pessoas negativas só atraem negatividade. Isso é uma verdade, tá, gente? Isso é uma verdade provável, tá? Provada e provável. Então, beleza, a gente já entendeu como é que funciona isso daqui. E aí, a gente só vai saber, então, se uma pessoa ela é corajosa quando a gente observar, ou se for o nosso caso, quando a gente analisar qual foi a reação dessa pessoa diante de uma situação de medo e de perigo. Se essa pessoa não é exposta ao medo e ao perigo, ou alguma situação de dificuldade, onde ela precisa tomar uma decisão rápida, vai ser difícil a gente saber se ela é corajosa ou não. Entendeu? Lembrando uma coisa muito importante, a pessoa corajosa, ela não vai atrás de perigo não, viu gente? Ela não procura o perigo. Só que se esse perigo surgir, ela enfrenta esse perigo com confiança e convicção. Mas ela não corre atrás de perigo, né? Que a pessoa que, nossa, eu sou corajosa e tal, eu vou correr atrás do bandido na rua. Não é assim que funciona, tá? Mas se aparecer a situação de perigo, ela vai ter mais confiança, mais convicção para poder enfrentar essa situação. Aí você vai me falar assim, tá bom, Paty, tudo bem, eu não tenho certeza se eu sou tão corajosa assim, será que tem uma forma de eu fazer algum exercício, alguma coisa que vai me ajudar a aumentar a minha coragem? Existem técnicas, existem estratégias para aumentar a coragem? Existe, gente, existe, já falei para vocês, estamos falando em todas as lives, tudo é exercício. Tudo é questão de você treinar no seu dia a dia, de pouquinho em pouquinho, e subindo os degrauzinhos, tá? Conquistar o seu coração lá do leão, tá bom? E aí eu vou listar para vocês aqui 5 exercícios. Esses exercícios, eles são mais exercícios psicológicos do que exercícios físicos, tá, gente? Vou falar para vocês aqui 5, vou dar 5 exercícios para vocês irem pensando aí, e tentando encaixar no dia a dia de vocês, tentando adequar aí no cotidiano de vocês. Primeiro deles, aceitar o medo. Tem uma live todinha sobre medo. Quem não assistiu, procura no feed depois, a live do medo. Aceitar o medo. Por que é importante você aceitar o medo? Se você nega o medo, se você sente medo de alguma coisa, ou de alguma situação, ou de alguma decisão, e você nega esse medo, que é o que eu falei para vocês lá atrás, às vezes o medo vem disfarçado de falta de tempo, às vezes o medo vem disfarçado de falta de apoio, às vezes o medo vem disfarçado de falta de dinheiro.
Isso é uma negação. É você negar o medo real e disfarçar ele de outras coisas para usar essas outras coisas como desculpa. Como desculpa, para não ter coragem diante daquele medo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar esse medo, aceitar que você tem medo. Aceitou que você tem medo, aí você vai reconhecer esse medo e vai ter armas corretas, ferramentas corretas para poder lutar contra esse medo. Lá na live do medo eu falei muito sobre isso, inclusive uma das dicas que eu dei lá, que é muito poderosa, é você ter um medo maior do que esse medo para poder vencer, para poder ter coragem de ir lá lutar contra o medo e vencer. Vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui. Vamos supor que você tem pavor, pânico, você chega a suar frio, a tremer quando você vê uma aranha. Vamos supor que esse é o seu medo. Você tem pavor, tem pânico, você vê aranha. Tem gente que vê aranha na foto, já fica apavorado. Só de ver já começa a arrepiar, já começa a suar frio. Então vamos supor que esse é o seu caso. Você tem pavor, você tem pânico de aranha. O que você faz? Você quer ser mais corajosa, você quer enfrentar essa aranha, você quer eliminar esse medo da sua vida, você quer ter mais coragem. E pensem, viu? Esse tipo de exercício, assim, parece bobo, mas você aumentando a coragem com relação a essas coisas, nesse exemplo da aranha que eu tô dando, aranha, barata, rato, sei lá o que você tem medo aí, você já consegue trazer o efeito disso para outros momentos da sua vida, para outros momentos que você vai precisar ser corajosa. Então, vamos supor, você tem esse pavor de aranha, morre de medo. Aí, de repente, você está passando pela sala da sua casa e o que você vê? Você vê o seu bebê de 1 aninho de idade, sentadinho no chão da sala, brincando, e do lado dele uma aranhona desse tamanho, chegando perto. Você tá vendo aquela aranha vindo assim, ó. E o seu bebê tá lá, seu bebezinho de 1 ano. A picada dessa aranha pode ser fatal pro seu bebê. O que você faz? Você tá apavorada, você é apavorada com a aranha. O que você faz? Manda para mim nos comentários. Qual que é o seu medo maior nesse caso? O seu medo maior não é do seu bebê vir a morrer por causa dessa aranha? Você não fica muito mais apavorada de perder o seu bebê do que de enfrentar a aranha? Do que da aranha em si? Minha filha, se você é mãe, você vai captar essa cena e você vai me dar toda a razão do mundo. A Shirley tá falando aqui, esquece do medo na hora. Total. Gente, você pega essa aranha com a mão, se for o caso. Você pega essa aranha com a mão. A coragem vem, mas ela vem lá do fundo da alma, ela vem lá do coração, que é de onde ela brota. Você pega essa aranha com a mão e mastiga. Se for para salvar a vida do seu filho. Vocês estão entendendo o conceito do medo maior? É assim que funciona. E é esse o exercício. Então, sempre que você tiver um medo, deixa eu ver o que as meninas estão falando aqui. A Lídia falou, eu vou até a aranha. A Margaiane falou, põe o medo de lado e vai em frente. A Shirley falou, já matei escorpião por causa dos meus filhos. É isso, gente. É o medo maior. Então, esse é o exercício. Sempre que você sentir que tem uma situação que está trazendo um medo para você, está te trazendo um medo, imagine ou pense realmente em um medo maior. Coloca um medo maior. Ah, eu tenho medo de começar meu negócio. A colega aí falou agora mesmo, quem foi que falou? Não vou lembrar aqui agora, mas ela falou aqui agora mesmo a respeito de colocar os produtos no salão e tal, que ela tem medo de colocar os produtos lá, porque o pessoal da cidade dela não valoriza. Gente, vamos pensar, você está com medo de expor os seus produtos e do pessoal não valorizar. Que medo que é esse? Você está com medo da frustração. Você está com medo de se frustrar, você está com medo de ficar triste por causa da falta como que fala? De valorização, falta de valorização que as pessoas podem dar para o seu trabalho. Então, esse medo da frustração
que é o medo maior que você pode colocar em cima? Eu preciso vender o meu artesanato. Eu preciso ter essa renda extra. Eu preciso ter o meu artesanato como renda principal. Por quê? Porque eu tenho boleto para pagar. Se eu não conseguir vender, eu não vou pagar os meus boletos. O moço da companhia de luz, ele vai lá em casa cortar minha luz. O moço da companhia de água, ele vai lá em casa cortar minha água. Os meus filhos vão ficar com fome. Esse é o seu medo maior, medo de passar necessidade, caso você não tenha esse dinheiro que você precisa. E ele é maior do que o medo de um julgamento. Ele é maior do que o medo de uma frustração. Vocês estão entendendo? Então, este é o exercício. É um review do que a gente falou na live do medo. Depois vocês vão lá que a gente foi muito mais profunda lá na live do medo. Mas é essa a estratégia. A Ivete falou, coitada da aranha, vai chorar por eu ter visto ela, mato ela. Exatamente. Oi, Tereza, boa tarde para você. Então, essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia, não hesite quando você tiver que tomar uma decisão. Se você quiser ser mais corajosa, não hesite. O que significa isso? Não pensa muito. Não pensa muito. Porque quanto mais você pensar, mais o seu cérebro vai ter tempo para criar desculpa. Mais o seu cérebro vai buscar aquelas muletas. Ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho apoio, não tenho isso, não tenho aquilo. Mais o seu cérebro vai recorrer às muletas. Então, dependendo da situação, se você quer ter uma atitude corajosa diante daquela situação, não pensa muito, não hesite, vai lá simplesmente e faz com confiança e com convicção. Enfrenta esse medo, beleza? A Shirley falou que ela tem medo dos boletos. Todo mundo, né, Shirley? Nossa Senhora, os boletos chegam na porta da cadastro, a gente até corre. Então, essa é a segunda dica. Não pensa demais, porque se você pensar demais, amiga, você pode ter certeza que o seu cérebro, ele vai te boicotar. Terceira dica, saia da sua zona de conforto. O que é a zona de conforto? A zona de conforto é aquele limite onde a gente se sente, como a própria palavra diz, confortável, onde a nossa vida está ok, onde a gente se sente estável. Por mais que a gente perceba que existem oportunidades além daquela cerquinha, a gente não enfrenta. Por quê? Porque a gente tem medo de sair dessa sensação de conforto, a gente tem medo de sair dessa estabilidade. Então, essa é a zona de conforto. A pessoa que vive na zona de conforto, ela vive sempre naquela mesmice. Ela não vai além, ela não cresce, porque crescer dói. Crescer dói. A gente vê as crianças. Dói aprender a engatinhar. A criança toda hora cai de queixo no chão, cai de boca no chão. Dói aprender a andar. A criança toda hora cai. Depois que aprende a andar, dói o desenvolvimento, toda hora tem um ralado, a criança vai correr, vai ralar, e é assim que vai aprendendo, é assim que vai crescendo. Esse é um crescimento biológico, mas que também é psicológico, porque essas experiências que a criança vai tendo, elas vão se acumulando e elas vão trazendo ferramentas também para depois essa criança, lá na vida adulta, ela conseguir lidar com esses problemas, essas dificuldades. Se é uma criança que não passou por essas dores do desenvolvimento, quando chegar na vida adulta, vai ser muito mais difícil para ela lidar com esses medos, com essas dificuldades e com essas dores da vida adulta. Talvez ela não tenha esse repertório para construir ferramentas para lutar contra essas dificuldades lá na vida adulta. Por isso que é importante, assim, a gente fala, né, criança tem que ser criança, a gente tem que deixar a criança livre, tem que deixar a criança passar por algumas experiências, né? A gente hoje vê muito isso, assim, é muito comum na questão do desenvolvimento infantil, que as crianças estão cada vez mais restritas dentro de casa, né, em aparelhos tecnológicos, essas coisas e tal, e cada vez mais protegidas ali dentro de alguns castelinhos que a gente cria para elas. E isso daí a gente acha que está sendo bom, mas na verdade não é tão bom assim. Lá no futuro elas vão colher as consequências disso, né? Que nem sempre são boas. Então, essa falta de repertório
lá na vida adulta pode trazer problema. A gente quer deixar a criança na zona de conforto e a gente acaba acostumando essa criança a viver numa zona de conforto. E quando ela for adulta, é essa vida que ela vai ter. Então, experimente sair da sua zona de conforto. Sempre que houver uma oportunidade para você sair da sua zona de conforto, tenha uma atitude corajosa e experimente essa oportunidade. Aceite essa oportunidade, exatamente para você ir treinando essa saída aos poucos da sua zona de conforto. Quarta dica, quarta estratégia, fortaleça a sua autoconfiança. A live de ontem foi sobre confiança e a gente falou sobre autoconfiança lá também. Então depois vocês assistem que lá tem dicas mais profundas. Mas fortaleça a sua autoconfiança. A gente já falou lá atrás, a pessoa corajosa, ela enfrenta o medo com confiança e convicção. Ela é segura do que ela está fazendo. Então a autoconfiança é um pilar importantíssimo para quem quer ser corajoso. A Tereza falou, por medo, permiti viver décadas na mesmice. Hoje não permito mais. Crescer dói, mudar dói, mas sempre vale a pena. Exatamente. Exatamente. Quem tem filho aqui, gente, as mães, fala pra mim, ter filho dói. Ter filho dói. É uma decisão que precisa de coragem, porque ter filho dói. Dói quando você está grávida, por mais que seja uma gestação tranquila. Dói quando a barriga cresce, dói as costas. Dói no começo, quando você tem alguns sintomas, os seus sintomas de gravidez. Dói. O parto dói, seja ele parto normal ou cesárea. O parto dói, o pós-parto dói. Educar filho dói, porque a gente às vezes faz algumas coisas na tentativa de acertar e acaba errando e tem que conviver com aquela culpa. Dói, gente, dói, mas olha a recompensa que a gente tem quando a gente vê os nossos filhos felizes, se desenvolvendo bem, se tornando pessoas de bem. Então, a recompensa vale a pena. O que tem atrás da cerquinha vale a pena. O pote de ouro no fim do arco-íris vale a pena, tá? Acreditem nisso, coloquem isso como uma questão de princípio para vocês. Coloquem isso como mentalidade mesmo, para virar essa chavinha. A gente está falando sobre virar a chave no projeto Artesã CEO e a proposta é exatamente essa, que você vá virando essas chavinhas, ajustando esses parafusinhos aí, para tornar a sua mentalidade cada vez mais próxima da mentalidade empreendedora, até que ela se torne realmente uma mentalidade empreendedora. Aí vocês vão voar, vocês vão perceber como vocês vão crescer no negócio de vocês. A Lídia falando para a Tereza aqui, exatamente, o que não nos desafia não nos transforma. Exatamente, exatamente isso. A Shirley está falando, para ser mãe tem que ter muita coragem. Sim, e se você é mãe e já teve essa coragem, você sabe que ela está aí dentro. O seu leão está aí dentro, ele está aí dentro. Só que às vezes ele pode ainda ser o leão covarde. Então você tem que andar lá no trilhinho lá dos tijolinhos de ouro, lá no caminho do pizinho de ouro lá da Dorothy, para chegar lá na frente e ganhar o seu coração e ser realmente uma pessoa corajosa. E para isso a gente tem que ter autoconfiança e a gente tem que ter essa vontade de ganhar esse coração. Esse coração vai valer a pena lá no final. Vai doer um pouquinho no caminho, no processo, mas faz parte e passa. É igual minha neném fala assim, já que passa. Quando ela se machuca, ou então quando a gente se machuca, ela fala, não chora não, já que passa. E é bem isso, já que passa. E aí você vai ter a sua recompensa no final, que é a sua coragem. Outra dica para vocês, quinta dica aqui. Se exponha aos seus medos de forma gradual. Lá no começo eu falei para você que é importante você reconhecer o medo, é importante você aceitar esse medo. Uma vez que você reconheceu, que você aceitou esses medos, começa a se expor gradualmente a esses medos. Vai devagarzinho, entendeu? Vai devagarzinho, se expõe a esse medo dia após dia
E aí, aos pouquinhos, você vai perceber que a sua coragem diante daquele medo, ela vai começar a aumentar. Entendeu? Então, vamos ver um exemplo aqui para você. O exemplo da aranha, por exemplo, que eu dei lá. Você tá apavorada, tem pavor de aranha e tal, não precisa acontecer a situação horrorosa que a gente colocou da aranha estar perto do bebê. Mas se você quer vencer esse medo de aranha, se você quer ser mais corajosa, vai naqueles lugares lá, tipo Instituto Butantan, sabe? Esses lugares assim, esses zoológicos de aranha, esses lugares que o povo vai que tem cobra, tem aranha, tem um monte de coisa, o povo fica pegando a cobra, põe a aranha em cima da cabeça, aquelas coisas, aquelas loucuras lá que o povo faz. Minha tia foi esses dias lá, ela dá aula no coque para criancinha pequenininha. A turminha dela é a turminha da idade da minha neném, lá de 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. E aí eles fizeram uma excursão para um lugar desse, lá na cidade dela. E ela botou as fotos lá no grupo da família, lá ela segurando aquelas cobras, quer dizer, gente, que loucura, né? E então, se você tem medo de cobra, você tem medo de aranha, essas coisas, vai lá. Vai lá, vê a aranha um dia atrás do vidrinho, vê a cobra lá atrás do vidrinho, vê lá o biólogo explicando como é que é, e etc e tal. Depois você vai lá de novo, chega mais pertinho, vai chegar uma hora que você vai estar lá pegando. Vai estar com a aranha na cabeça, com a cobra enrolada no pescoço. Então, essa hora é a hora que você foi corajosa, que você teve coragem de enfrentar o seu medo. E assim é para os outros medos também que a gente tem no dia a dia, entendeu? Tem medo de investir, porque eu tenho lá meu dinheirinho e tal, tá guardadinho na poupança, eu tenho medo de investir em outra coisa. Não precisa pegar o dinheiro tudo que você tem lá e investir tudo na bolsa de valores, que é uma coisa de risco, uma coisa que você tem medo do resultado, uma coisa que você não conhece. Pega lá um pouquinho, pega lá R$100, tem lugares assim que investem pouquinho, você pode ir lá fazer um investimento pequeno, investe lá, pega lá R$100, investe numa outra coisa diferente, vê qual é, vai vendo qual que é o resultado, no outro mês você vai lá, investe 200, investe 300, e assim vai, até que vai chegar uma hora que você vai perder o medo e vai estar fazendo investimentos maiores e pode ser que você esteja quintuplicando, sextuplicando aí o seu dinheiro, se comparado à zona de conforto que é deixar ele na poupança. E a mesma coisa vale para tudo. O importante é você identificar qual que é o seu medo, qual que é meu medo, e a partir daí você batalhar para combater. Então vai de pouquinho, começa de pouquinho, ninguém tá falando aqui para você vestir a armadura, pegar a espada e sair que nem uma louca atrás do rato, porque não é assim que funciona, tá? A gente tem que se dar o tempo, a gente tem nossos limites, do mesmo jeito que eu falei lá, é uma coisa emocional, a coragem ela é emocional e as emoções a gente tem que trabalhar elas a cada dia de forma gradual, não tem como de um dia para o outro, da noite para o dia, a gente já ter um tipo de reação de emoção diferente, não é assim que funciona. Então se permita fazer esse tipo de atitude, ter esse tipo de atitude, passar por essas experiências, mas de forma gradual, respeitando os seus limites, porque senão pode ser um tiro no pé, o efeito pode ser o contrário, você pode ter um medo ainda maior, pode potencializar o seu medo se você quiser ir, que nem uma doida lá, já botar a aranha na cabeça sem começar a ficar amiga dela antes. Beleza, meninas? E por que a coragem ela vai ser tão importante para o meu negócio? Por que é importante eu ser corajosa? Porque no empreendedorismo, a gente está exposta o tempo todo a novidades e a situações que vão pedir decisões e escolhas assertivas. Se a gente não tiver coragem de enfrentar alguns problemas e se a gente recuar diante de cada dificuldade, a gente traz o nosso negócio junto com a gente. Se a gente tem essa mentalidade de recuar sempre que aparece um desafio, sempre que aparece uma dificuldade, a gente tem essa atitude de covardia, a gente traz o nosso negócio junto. O nosso negócio que estava indo bem, ele recua junto com a gente. Ele vem junto. Vocês estão entendendo por que é importante? Então, às vezes, assim, o que tem a ver eu ser corajosa com relação à aranha? Tem muito a ver, porque essa atitude de coragem, ela acaba incentivando você a ter outras atitudes corajosas também. Você viu que você foi capaz de vencer aquilo ali, que era um medo seu, então, automaticamente, o seu cérebro entende que você vai ser capaz de vencer outros medos que possam aparecer lá na frente também. Então, sempre que você tiver um medo, faça esses exercícios. Tenta lutar contra esse medo, tenta ter uma atitude mais corajosa diante desses medos, porque você vai educando o seu cérebro, é como se fosse uma academia.
uma ginástica mental. Você vai trabalhando o seu cérebro ali dia após dia, no sentido oposto ao sentido da covardia. Você vai fortalecendo a coragem. É a mesma coisa de a gente pegar um peso na academia e fortalecer o bíceps. Entenderam? É por isso a importância de você fazer isso e aplicar nas outras atitudes, nos outros setores da vida também. A Ivete falou assim: o medo eu supero quando os boletos chegam, a coragem eu ganho quando ganho um calote. E em vez de chorar e lamentar, corre atrás para vender e obter o lucro, ou seja, corre atrás. Você pode, você consegue tudo. Exatamente, gente, exatamente. A gente tem que ter coragem na vida, coragem para enfrentar as dificuldades. E aí, algumas oportunidades que vão aparecer para a gente no empreendedorismo, quando a gente decide ter um negócio, decide empreender ou decide crescer o nosso negócio, elas são previsíveis. Tem algumas oportunidades que a gente consegue prever. Que aparece uma situação lá para você, você sabe, fala, não, isso aqui é certeza que isso vai dar bom ou é certeza que isso vai dar ruim. Então aí você pega ou deixa, pega ou larga. Agora tem outras oportunidades que elas vão precisar de coragem para elas serem melhores aproveitadas, porque elas não são tão previsíveis assim. E a gente tem que estar preparada para quando essas oportunidades surgirem. A artesã corajosa, ela não tem medo de investir ou de assumir alguns riscos, ela tem mente empreendedora, ela vai agir como uma empresária, como uma empreendedora. A confiança e a coragem vão mover essa pessoa. E a probabilidade de sucesso, ela vai ser muito maior. Por quê? Porque se você vai lá, mete os peitos e faz, você tem uma chance muito maior de ter sucesso do que quem não faz. Quem continua ali na cerquinha da zona de conforto e não faz. Se você não faz, você não vai ter resultado nenhum. É 0 para 0. Como que você quer ter um resultado positivo se você não está fazendo por onde? Se você não está investindo ou correndo ou assumindo alguns riscos para poder melhorar os seus resultados. Porque você está com medo. Ah, eu estou com medo, vai que eu invisto, vai que eu assumo esse risco e tal, e aí depois eu não tenho resultado. E se você não fizer nada, você vai ter resultado? Você já está na situação de não ter resultado. Vocês estão entendendo como é que é? Então, por isso que é importante ser corajoso quando a gente quer empreender, quando a gente quer melhorar o negócio da gente. E aqui alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, dentro do nosso negócio, coragem de investir. Tem gente, por exemplo, que fala assim, ah, não, eu tenho medo, eu já dei esse exemplo para vocês lá atrás, eu tenho medo de comprar um maquinário novo e depois não conseguir pagar. Eu tenho medo de abrir uma loja física na cidade e depois não conseguir sustentar essa loja. Eu tenho medo de investir talvez em conhecimento e depois eu não conseguir aplicar esse conhecimento no meu negócio. Então, você tem que ter coragem de fazer esses investimentos. A pessoa que é empreendedora, a pessoa que quer ter um negócio lucrativo, um negócio próspero, porque a gente não quer ter um negócio que viva na zona de conforto também não, a gente quer um negócio que siga o gráfico do crescimento. Vai chegar uma hora que ele vai estabilizar, só que mesmo nessa hora de estabilidade vão acontecer situações ali onde você vai ter que ter coragem todos os dias para poder decidir se sim ou se não. A decisão pelo não também é uma atitude corajosa, porque você tem que ter na sua cabeça que você vai ter que assumir as consequências desse não. Então, pode ser que você decida pelo não, e se as consequências, o resultado daquele tipo de investimento era uma coisa muito positiva, e quando você optou pelo não, você deixou de colher aqueles frutos. Então, a coragem de investir é uma coisa que o empreendedor tem que ter. Outra coragem para definir um nicho. Muitas de vocês aí que trabalham, que fazem de tudo para todo mundo, quando às vezes chega numa situação que você precisa definir um nicho, definir um caminho único para seguir, a pessoa não tem coragem. A pessoa fica pensando, fala, mas se eu largar aquilo ali para fazer isso daqui, será que vai dar certo? Será que não vai dar? E fica com aquele medo, com aquela insegurança da escolha. A coragem de mudar. A coragem de mudar. Às vezes a pessoa está trabalhando em casa, o negócio dela começa a prosperar, começa a crescer, começa a ficar grande e ela precisa mudar. Ela precisa sair ali da casa dela e talvez ir para um espaço maior, porque não está cabendo as coisas ali. Os materiais de trabalho dela não estão cabendo, as ferramentas não estão cabendo, o estoque não está cabendo, se ela trabalha com estoque, então ela precisa sair dali para um lugar maior. E aí fica sem coragem. Fica com medo.
Ou o medo de mudar a trilha também, de mudar o caminho. Vamos supor que você escolheu um nicho que você está vendo que não está sendo tão interessante assim. Ou então o mercado mudou. Os seus clientes agora estão querendo uma coisa diferente. E a pessoa às vezes fica com medo de mudar. A pessoa às vezes fica com medo de substituir produtos dentro da loja. Ah, mas eu já ganhei tanto dinheiro com esse produto aqui e tal, por que eu vou mudar? Eu não queria mudar, queria continuar fazendo isso daqui, porque eu já ganhei muito dinheiro com esse produto. Só que hoje você não ganha mais. O seu público não quer mais esse tipo de produto, o seu público quer um produto diferente. E a pessoa fica com medo de mudar, não tem coragem de mudar. E aí isso pode trazer consequências ruins. Coragem de contratar. Tem alguns empreendedores também que chegam num nível que vão precisar, talvez, contratar uma pessoa para estar ali junto, para ajudar. E a pessoa não tem coragem. Por que ela não tem coragem? Porque ela tem medo dessa... Ah, mas funcionário é difícil demais, porque funcionário... Ah, depois a pessoa te bota no pau, depois a pessoa te põe na justiça, porque funcionário, não sei o que, é difícil confiar. A pessoa coloca esse monte de muleta para poder justificar a não contratação de um funcionário. E aí fica que nem uma maluca, trabalhando lá das 2 da madrugada, para de trabalhar 2 horas da madrugada, acorda 5 horas e vai até 2 horas da madrugada todo dia, comprometendo a saúde física, comprometendo a saúde do negócio, simplesmente porque não tem coragem de contratar uma pessoa para ajudar, com medo de coisa que nem aconteceu ainda, né? Se você vai agir certinho com esse funcionário, você vai fazer direitinho ali no dia a dia o que precisa ser feito, por que você tá com medo da pessoa te botar na justiça depois? Você não tem que ter medo, é só você agir dentro do que a lei coloca, só você ser correto com essa pessoa que vai dar tudo certo. São situações aqui que eu tô falando para vocês que na maioria das vezes vão depender 100% só de você para dar certo. Vai depender de você para dar certo. Se você está precisando, se você definiu um nicho, por exemplo, e você quer que isso dê certo, vai depender só de você trabalhar dentro desse nicho de forma certinha, de forma correta, para que aquilo ali realmente funcione e te traga o resultado que você quer. Se você decidiu mudar os rumos da sua empresa, porque o seu mercado mudou, vai depender 100% de você trabalhar para que esse novo caminho seja construído e para que o resultado seja bom. A contratação é a mesma coisa. Fez tudo direitinho dentro da lei com o seu funcionário, você não tem que ter medo de contratação. Ah, mas o meu tio tem uma empresa lá não sei lá onde, contratou um funcionário lá para ajudar ele, e ele fazia tudo direitinho, pagava o cara certinho, mas o cara era um ingrato, era um picareta, e foi lá e botou ele na justiça. Gente, o cara só vai botar ele na justiça e ganhar se em algum momento ele escorregou nesse fez tudo direitinho. Porque senão o advogado do seu tio, ele vai ganhar a causa. O funcionário pode até dar uma dorzinha de cabeça, mas se realmente o seu tio fez tudo direitinho, o advogado do seu tio vai ganhar essa causa. Entenderam? Se houver justiça direitinho lá do juiz, o advogado vai ganhar. Então, a gente não tem que ter esse tipo de medo se acontecer uma situação na nossa empresa onde a gente precisa contratar alguém para ajudar a gente, tá? Outro tipo de coragem aqui relacionada ao nosso negócio, ao empreendedorismo, coragem de crescer. Aí aqui entra a nossa querida zona de conforto de novo. A gente está ali com o nosso negócio, a gente está faturando ali por mês o que a gente acha que tá ok e tal. E aí começam a aparecer para a gente oportunidades de crescimento, oportunidades de ir além, oportunidades de aumentar o negócio. Então, vamos supor que você está vendendo fisicamente, a colega aí do salão. Você está vendendo lá, você pegou os seus artesanatos, colocou lá, expôs lá no seu salão, as suas clientes começaram a gostar, estão comprando, está indo bem, elas estão recomendando para outras pessoas estão chegando ali, estão comprando também, você está gostando, está indo bem, até que chegou um momento que o povo está indo no seu salão mais para comprar artesanato do que para arrumar cabelo. Aí o que você faz? Chega esse momento, você tem que decidir. Eu continuo com esses artesanatos aqui nesse cantinho ou eu cresço o meu negócio?
separo as coisas e vou ter o meu salão, e aí do lado eu vou ter uma loja para vender os meus artesanatos. Vou ter que contratar uma pessoa para ficar lá vendendo para mim enquanto eu tô aqui trabalhando no salão. Essa é a coragem para crescer. Você vai ter que tomar essa decisão. Aí você abriu a lojinha, você teve coragem, foi lá, abriu a lojinha tá indo muito bem, obrigado. Aparece uma pessoa e fala assim para você: ah, eu tava querendo revender os seus produtos lá em São Paulo. Você consegue produzir para mim no atacado tantas peças por mês para eu poder levar para São Paulo e vender lá? É outra forma de crescer. Você vai ter que avaliar, é uma super oportunidade. O cara tá te falando que ele vai conseguir faturar para você 5 vezes mais do que você tá faturando aí. Se ele for revender o seu produto, seu faturamento vai crescer absurdo. Aí você vai ter que pensar e vai ter que ter coragem. Porque o que pode acontecer? Você pode ter que contratar mais pessoas. Você está crescendo o seu negócio. Vocês estão entendendo a lógica? Por que é importante a gente ser corajoso? E essa coragem a gente vai treinando com aquelas atitudes que eu falei para vocês lá atrás. Meninas que chegaram depois, Sandra, Vânia, Meu Ateliê, Claudete, boa tarde para vocês. Vocês assistam o comecinho gravado. Beleza, meninas? Então, bora ser corajosa? Bora enfrentar a vida? Bora enfrentar esse 2023 que tá todinho abertão para nós aí, cheio de oportunidades? Esse é o convite que eu faço para vocês no final dessa live de hoje. E se você está me vendo no Instagram, não me conhecia ainda, chegou aqui, caiu aqui de paraquedas, já segue o meu perfil para vocês não perderem nenhuma dessas dicas que eu trago para vocês. Quem gostou da live de hoje, bate palma, manda coração para eu saber que tá tudo bem por aí. Curtam a live, clica nesse coraçãozinho que tem no cantinho aí, já curte a live também. Agora, se você está no YouTube, me assistindo, se inscreve no canal, já se inscreve no canal também para não perder essas dicas e manda um joião bem grandão aí nessa live. Beleza, pessoal? Lembrando vocês mais uma vez que as inscrições para o projeto Artesã CEO, elas estão abertas. As inscrições e o projeto é 100% gratuito, 100% online. Não fica de fora desse evento. Eu garanto que vai ajudar muito vocês a já iniciar esse 2023 aí de peito aberto, com muita coragem, já colhendo resultados aí para o seu ateliê. Depois que sair da live, vocês cliquem no link que está lá na minha bio e já garantam a vaga de vocês. Lembrando mais uma vez também da pesquisa. A pesquisa. Quando vocês fizerem a inscrição para o projeto Artesã CEO, vocês vão receber uma pesquisa, respondam essa pesquisa, porque ali vai estar o que vocês precisam, vai estar o que vocês querem, as dúvidas de vocês. E aí, com base nessa pesquisa, eu vou montando, vou trazendo material aqui para vocês, para ajudar vocês cada vez mais. Amanhã, nossa última live de aquecimento, às 14 horas eu vou estar aqui novamente para conversar com vocês. Amanhã a gente vai falar sobre dinheiro. Dinheiro, tá? Ó que assuntão, hein? Pra gente fechar a nossa sequência de lives aqui de construção de mentalidade empreendedora. Então, amanhã o tema da live de amanhã é dinheiro. Beleza? Olha que tema bom, hein, gente? O que será que a gente vai falar amanhã? Conto com a sua presença aqui amanhã, vocês estão todas convidadas e eu espero ter sido útil para vocês hoje. Vamos fortalecer nossa corrente do bem. Eu compartilho com vocês aqui o que eu sei, as minhas experiências, o que eu já estudei, o que eu aprendi na vida, né? Na vida empreendedora mesmo, lá com os meus negócios, com a minha loja. E eu quero que você compartilhe isso, compartilhe a live, compartilhe o perfil com as pessoas que vocês acham que podem tirar proveito disso, que podem aproveitar também essas informações. Vamos crescer, mas vamos botar a gente para crescer junto com a gente também. É o lance que eu falei para vocês de andar com quem a gente quer que pense igual, né? Com quem a gente quer que bote a gente para cima. Então, vamos ajudar quem vocês acham que precisa também. A Lídia está colocando aqui, ó, a Lídia da minha equipe, ela acabou de colocar aqui nos comentários. Se alguém não respondeu a pesquisa ainda, manda eu aqui nos comentários que ela envia a pesquisa no direct, o link da pesquisa por direct para vocês, tá?
A Alice falou que dinheiro é sempre bom. Dinheiro é sempre bom, né, Alice? Dinheiro é sempre, quanto mais a gente conseguir, melhor. Amanhã a gente vai falar sobre dinheiro. A Tereza falou, sempre muito útil e necessária. Obrigada, Tereza. Obrigada pela sua companhia, pelo seu incentivo. Sister Silveira acabou de entrar. Boa tarde. A gente está encerrando nossa live. Assiste no gravado, que hoje a gente falou sobre coragem. As meninas, vou dar um tempinho aqui para quem não respondeu a pesquisa ainda, escrever eu aqui nos comentários para a Lídia ir pegando os nominhos de vocês e mandar a pesquisa para vocês lá no direct, para vocês responderem, tá bom? Não deixem de fazer isso, eu vou dar esse tempinho para vocês fazerem, tá bom? Se alguém quiser comentar alguma coisa enquanto isso, pode jogar nos comentários aqui alguma experiência, alguma coisa sobre o tema de hoje, sobre os temas anteriores. Se tiver ficado alguma dúvida sobre algum tema das lives anteriores, pode jogar aqui, que a gente vai trocando uma ideia. Deixa eu tentar. Deixa eu ver uma corzinha. Ah, tá. Então vamos lá. Só a Karine não respondeu a pesquisa ainda, só ela colocou o eu aqui. Qualquer coisa vocês podem me mandar no direct também, viu, gente? Vocês podem mandar um direct lá pra mim e falar, eu não respondi a pesquisa, quero responder e tal, que daí eu mando o link pra vocês também, tá bom? Então, beijo grande pra vocês. Muito obrigada pela companhia hoje, muito obrigada pela companhia essas semanas. Amanhã ainda tem nossa última live, a gente vai falar sobre dinheiro. E aí eu conto com a presença de vocês aqui, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.